Eu agradeço a presença hoje no Conexão de Ricardo Balistiero, que é professor de economia do Instituto Mauá de Tecnologia, que mais uma vez nos ajuda aqui a entender esse complicado passo do Donald Trump, professor Balistiero, de sobretaxar. Antes o que era ameaça, agora começou a tomar contornos práticos e, como a gente sabe, nas regras das negociações internacionais, a retaliação, a reciprocidade já veio. A gente já pode fazer um cálculo de que essa inflação prevista nos Estados Unidos, ela pode se espalhar para o resto do mundo, professor Ricardo? E boa noite, muito obrigado mais uma vez por participar aqui da nossa programação. Boa noite, Marcelo. Eu que agradeço aí pela oportunidade. A resposta é sim, né? Essa política do Trump, ela é uma política, ele está colocando em prática uma política populista, né? Que o levou ao poder, né? Quer dizer, então significa que a população norte-americana comprou essa ideia no ano de 2024. Ele está simplesmente colocando em prática. Agora, onde isso vai parar é muito difícil de se saber, mas os prognósticos são muito ruins, né? Por quê? Porque o fechamento de uma economia, ainda mais uma economia do tamanho da economia norte-americana, traz como consequência, primeiro, ineficiência, segundo, inflação. Por quê? Porque aquele sonho de que você vai produzir internamente aquilo que você importa, né? Quer dizer, trocando em miúdos, né? Uma política de substituir o que você importa por produção interna, ela não é, primeiro, ela não é fácil, né? E segundo, que ela não é factível. Por quê? Porque no mundo moderno, um carro, um equipamento, um eletrodoméstico, um equipamento eletrônico, ele é produzido em muitos países, né? É por isso que as cadeias produtivas globais, elas devem ser integradas, né? Então, quando você decide fechar a sua economia, o que você vai colher é apenas reciprocidade, né? E mais do que isso, né? Você vai colher alguns problemas internos. Então, os norte-americanos serão chamados a pagar essa conta, né, cedo ou tarde. Aliás, já estão pagando, Marcelo. O PIB industrial norte-americano tem ido mal, né? E as ações, principalmente das empresas de tecnologia, vão muito mal nesse começo de ano, né? Por quê? Porque isso está precificado, né? Quer dizer, o mercado de capitais ele antecipa esses movimentos da economia, né? Então, o prognóstico é muito ruim e os norte-americanos já têm colhido os efeitos nocivos, né, dessa política do governo Trump, que não se sabe para onde vai. Nem talvez o governo norte-americano tenha ideia de para onde a economia norte-americana está caminhando. Agora, professor Balistiero, a gente sabe que guerra comercial, ela deixa mais mortos do que vencedores, né? O campo de batalha, ele fica com mais feridos do que com vencedores. Mas como a gente está num canal de negócios e falando para muitos investidores, o que pode ser uma vantagem, um efeito colateral vantajoso? O Brasil está inserido nesse percurso nos BRICS, por exemplo. Então, a gente já tem uma aliança de proximidade com a China. É fácil a gente pensar, agora eu pergunto ao senhor se isso é factível, perdão, se a China pode vir a buscar em outros parceiros, a exemplo do Brasil, a exemplo da Índia, a exemplo da Rússia, aquilo que vai deixar de comprar dos Estados Unidos ou que vai ficar mais caro vindo dos Estados Unidos. Eu não tenho a menor dúvida que os principais aliados norte-americanos, como o México e o Canadá, né, quer dizer, eu diria que de todas as surpresas, né, que nós poderíamos ter nessas primeiras semanas de governo Trump, comprar briga com vizinhos tão importantes como o Canadá e o México é das maiores surpresas. Certamente Canadá e México vão buscar alternativas, né? Assim como outros países que não são assim tão próximos e tão aliados dos Estados Unidos do ponto de vista comercial, como por exemplo o Brasil, né? Que já tem conversas muito boas com a Rússia, mas principalmente com a China, né? Então, muito provavelmente os Estados Unidos vai buscar aliados que não são aliados, né? São presidentes da República que porventura estejam rendidos, literalmente, aos Estados Unidos, né? Quer dizer, em diplomacia não existe submissão, né? Então, vou dar um exemplo de submissão, né? O que a Argentina tem feito, né? Com o presidente Milei, né? O
presidente Milei, aos olhos do Trump, do Musk, parece uma figura talvez meio exótica aqui da América Latina, né? Que, para surpresa deles, não fala inglês, né? E o que eles querem é exatamente isso, né? Quer dizer, figuras exóticas que, porventura, se rendam, né? E sejam totalmente submissas, né, a essa política imposta pelos norte-americanos, uma política quase que imperial, que mostra, de um lado, a decadência norte-americana, né? Quer dizer, um país que tem vários problemas e agora está criando mais um para si próprio, e certamente vai levar os países a buscar outros parceiros poderosos, olhando principalmente para o mercado asiático. Professor Ricardo, uma tarefa de futurologia aqui. Eu sei que é difícil, principalmente sem uma bola de cristal, mas poder não deixa vácuo, né? E a gente tem assistido no século XXI uma corrida da China, em primeiro lugar, depois da Índia, para tentar superar os Estados Unidos nessa corrida sobre supremacia, pelo menos econômica. Uma eventual diminuição do tamanho dos Estados Unidos e o dólar já está perdendo valor, a gente sente isso no mercado internacional, pode ser uma pista mais bem pavimentada para a China conseguir avançar mais rápido e crescer mais do que ela já havia planejado antes? Eu não tenho a menor dúvida, né? Tanto que o produto industrial chinês continua crescendo, né? Enquanto o norte-americano vai decrescendo, vai indo de mal a pior, né? Você mencionou na introdução o impacto da indústria automobilística, né? A indústria automobilística norte-americana já vinha com muitos problemas, né? Sendo ultrapassado pelos asiáticos há muito tempo, né? Quer dizer, agora essa situação só piora, né? Com o fechamento do mercado. Então a resposta é sim, né? Potencialmente nós teremos a China como a maior economia do mundo até o começo da próxima década, essa é a perspectiva, e a Índia encostando como a terceira maior economia do mundo. Então, muito provavelmente, se a gente considerar também o Japão, né, das 5 maiores economias do mundo, 3 serão asiáticas, né? Então, o que mostra exatamente a força e o poder desta região do mundo, né? E, em contrapartida, mostra exatamente a decadência dos norte-americanos, que, nesse momento, deveriam estar buscando entendimentos, né, nos fóruns que foram criados pelo próprio Estados Unidos, ou sob a liderança dos Estados Unidos, no pós-Segunda Guerra Mundial, e que o Trump, repito, numa visão bastante restrita e ultrapassada, né, quer dizer, resgatando aí o que funcionava bem no final do século XIX, né, está tentando, de alguma maneira, implantar em 2025. Certamente isso não irá funcionar. Né? Queria agradecer aqui a participação do professor Ricardo Balistiero, que é professor de Economia do Instituto Mauá de Tecnologia. Para nossa felicidade, um habitué da nossa programação. Professor Ricardo, mais uma vez, obrigado aí pelos esclarecimentos de muitos outros que ainda vão vir, porque parece incrível, mas o Trump só está há 40 dias no poder. Ainda faltam pouco menos de 4 anos. A gente tem muito que discutir, porque muita coisa deve acontecer ainda. Obrigado, professor Ricardo. Bom finalzinho de carnaval. Até a próxima. Prazer é meu, Marcelo. De tédio, nós certamente não morreremos. Sem a menor sombra de dúvida, Ricardo. Obrigado mais uma vez.